Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta, com a graça de Deus, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título O Cristão e o Cuidado de Deus. Tá bom? O texto de referência para a nossa reflexão está no capítulo 4 do livro de Esther, versículos 4 ao 7. Okay? Lá diz que Mardoqueu, quando fica sabendo da trama de Amã para exterminar todo o povo judeu, ele se humilha, com saco, com cinza, e sai perambulando no meio da cidade, clamando, e isso cai no ouvido de Esther. Alguém conta para Esther e ela procura saber por que o seu padrasto estava se humilhando desse jeito. E quando ela fica sabendo por que que seria por causa da trama de Amã contra o povo judeu, e sabendo também que o Mardoqueu mandou falar para ela que ela tinha que interferir diante do rei, porque ela tinha essa influência, afinal ela era a rainha, então ela ficou com medo. A Esther temeu. Por quê? Porque ninguém que entrasse na presença do rei sem ser chamado permaneceria vivo. A sentença era a morte, inclusive para a própria rainha. Então a rainha temeu. E aqui, irmãos, tem algumas lições muito importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a primeira está aí no texto áureo, a resposta de Mardoqueu diante dessa recusa de Esther em interferir diante do rei em favor do povo judeu. Olha o que Mardoqueu diz para Esther aí no texto áureo. Esther capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Irmãos, aqui o Mardoqueu, ele está chamando a atenção de Esther, e dizendo para ela: olha, você não vai escapar se você não agir em favor do povo judeu, porque você é uma judia também, você faz parte desse povo, você vai perecer também. E aqui o Mardoqueu, ele indiretamente está falando da onisciência de Deus também, quando ele diz: quem sabe se não é para essa ocasião que você está aí no reinado. Ou seja, Deus te colocou aí, foi para isso, porque Deus é onisciente, já sabia o que o Amã iria planejar, essa matança contra os judeus. Então Deus já te deu graça, Esther, diante do rei, naquela escolha das moças ali para substituir a Vasti, a antiga rainha. Deus deu graça para Esther, já para essa ocasião. Então é isso que o Mardoqueu estava falando para Esther. E aí, irmãos, eu creio que os irmãos já sabem, que ainda que o Mardoqueu não cita o nome de Deus aqui, nesse texto, e nenhum texto do livro de Esther, porque esse livro ele não fala do nome de Deus, mas você vê claramente as mãos de Deus agindo em favor, tanto de Mardoqueu, como da rainha Esther, como de todo o povo judeu. Então, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto áureo, que essa atitude da rainha Esther muitas vezes acontece conosco também, porque às vezes nós também somos abençoados por Deus, às vezes nós temos como ajudar os outros e muitas vezes nós retraímos, nós agimos como egoístas e queremos desfrutar somente para nós da bênção que Deus nos deu, sem compartilhar com os outros. Não que a Esther fosse egoísta de maneira nenhuma, não é isso que eu estou dizendo, tá? Porque nós já vimos anteriormente que ela era uma mulher íntegra, Inclusive aí no item 1.3 vai dizer que ela era altruísta. O altruísmo, irmãos, é o contrário de egoísmo. Então ela gostava de ajudar as pessoas, Mas ela teve uma recaída aqui. Ela teve um sintoma de egoísmo aqui, porque ela estava se preocupando com a sua integridade física somente, e não se preocupando com a integridade física de todos os judeus da província. Tudo isso por causa do que, irmãos? Por causa do medo.
né? Então ela podia fazer o bem para os judeus, mas ela estava se retraindo, né? Ela estava recusando, né? E isso é omissão, irmãos, isso é pecado. Quando a gente pode ajudar alguém e não ajuda, isso é caracterizado um pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz, né, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, irmãos, a gente precisa entender uma coisa: tudo que nós temos neste mundo, tudo que nós somos, tudo veio de Deus, irmãos. Tudo é bênção de Deus na nossa vida, né? Jó diz isso lá no capítulo 1, versículo 21, né? Que nu eu vim do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Claro que ele está dizendo que ele veio sem nada para esse mundo, né? E sairia do mundo sem levar nada também, né? O apóstolo Paulo confirma isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Ele diz: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele também. Então, irmãos, quando Deus nos dá algo, Deus nos abençoa, é com o propósito de nós sermos abençoadores das pessoas também. Nós vimos isso na lição passada, né? Foi comentado sobre isso, para nós sermos canal de bênção na vida das pessoas. Então, irmãos, por exemplo, se Deus te dá um bom emprego, se Deus te dá um bom salário, e às vezes você vê um irmão desempregado, principalmente nessa época de pandemia, onde o índice de desemprego é assustador, né? Procura ajudar com o mantimento, com a cesta básica, na assistência social da igreja. E muitas vezes, irmãos, o que acontece é o contrário. Às vezes a pessoa está andando na rua e se depara com um irmão que está desempregado e está na mesma calçada e de repente ele passa para o outro lado da rua, preocupado que o irmão desempregado possa pedir um dinheiro emprestado para ele. Irmãos, isso é egoísmo, isso é omissão, isso é pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas atitudes, não trancar o coração para aqueles que precisam de ajuda, estando ao nosso alcance poder ajudar, né? Olha o que diz João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 17. Quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe trancar o coração, como estará nele o amor de Deus? Perceberam, irmãos? E às vezes, irmãos, é por isso que nós pedimos algo para Deus e Deus não responde. Porque Deus é onisciente, Deus conhece o propósito do nosso coração, e às vezes no nosso coração está o egoísmo. A gente pede algo para Deus para gastarmos no nosso deleite, né? E sem nos preocupar com os outros. E aí Deus não dá, irmãos. Deus não vai conceder. Tiago diz isso no capítulo 4, versículo 3 da sua carta. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, irmãos, que nós possamos ser mais solidários com as pessoas estando ao nosso alcance, né? Como diz lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 20, né? Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, agora o que levou Esther a tomar essa atitude, né? Aparentemente egoísta. Mas foi o medo, né? Foi o medo. Ela temeu, ficou com medo e não quis entrar na presença do rei. E aí é que é o problema, irmãos, o medo, né? Não só ela, como todo o povo judeu ficaram com muito medo quando ficaram sabendo dessa notícia que Amã queria destruir todo o povo, matar todo o povo. Então, e aí por isso que o comentarista no tópico 1, ele vai abordar sobre o cristão e seu ponto de equilíbrio. Ou seja, tem que ter um equilíbrio, irmãos. É normal a pessoa ter medo, né? É normal, isso faz parte e é até bom num certo ponto. Porque uma pessoa que tem um pouco de medo, ela é prudente, né? Ela é precavida. Ela não vai passar em lugares perigosos, tendo outro lugar, dando para ela ir seguir por outro caminho, né? Então ela vai ser prudente. Agora, por outro lado, ela não pode ser medrosa, né? Ela não pode ser escrava do medo, ter o pânico do medo. Por isso que o comentarista diz que tem que ter um equilíbrio, né? A pessoa não pode ser nem muito medrosa, nem ter nem um pingo de medo, né? Porque é perigoso também, né? Agora, por quê?
que a pessoa não pode ser muito medrosa, irmãos, porque a pessoa ser muito medrosa também caracteriza pecado também, né? Porque o excesso de medo representa a ausência de fé em Deus, não é isso? E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Né? Sem contar, irmãos, que nós corremos um sério risco de perder a nossa salvação por causa do excesso de medo. Tá bom? Eu não estou exagerando, não. É a Bíblia que diz isso. Porque lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que os tímidos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, né? E os tímidos aqui, irmãos, está se referindo aos medrosos, tá bom? Está se referindo aos medrosos. Não que eles serão lançados no lago de fogo por serem medrosos, mas por causa da consequência do seu medo. Né? Uma pessoa que é medrosa, o que ela faz? Ela nega Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, por quê? Porque ficou com medo, não foi? O medo fez Pedro negar Jesus. E às vezes, irmãos, a pessoa nega Jesus quando vai fazer uma entrevista de emprego, tem a ficha lá e a pessoa sabe que o patrão não gosta de crente, né? Então, tem na ficha lá, você é cristão, evangélico, sim ou não? A pessoa coloca não. Eu se eu colocar sim, ele não vai me admitir. Então, a pessoa com medo de perder a vaga de emprego, a pessoa nega Jesus. Aí talvez alguém possa até questionar, mas irmão, só por causa disso, só porque a pessoa negou Jesus ali na ficha, ali ela vai ser lançada no lago de fogo. Irmão, se a pessoa nega Jesus por causa de uma vaga de emprego, imagine quando vier uma ameaça maior, irmãos. A pessoa vai estar constantemente negando Jesus. E se Jesus é o único caminho para o Pai, Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se a pessoa negou Jesus, recusou Jesus, então ele não tem como ir até o Pai. Então o destino é o lago que arde com fogo e enxofre, irmãos. Porque não tem meio termo, né? Ou é o céu ou é o inferno. Então a gente não pode negar Jesus, irmão. Tem que tomar cuidado com o medo. Tem que ter esse equilíbrio que o comentarista está citando aqui. Amém? Então aquieta o teu coração, irmãos, porque Deus tem cuidado de você desde o seu nascimento, como Deus disse lá para Jeremias, né? Desde o ventre eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Então Deus já tem cuidado de nós, antes mesmo de nós nascermos, porque Deus nos ama, irmãos. O amor de Deus é imensurável. A Bíblia diz, né, Isaías fala, né, que ainda que a própria mãe se esqueça de você, Deus não esquecerá. Imagina, o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe, que é o amor maior que tem aqui nessa terra. Então, o amor de Deus é imensurável, irmãos. É imenso, né? Não tem comparação. Então, descansa em Deus, né? Busca refrigério na presença do Senhor. Amém? Agora, irmãos, você vê aqui o povo numa situação sem saída, né? Parecia que não tinha saída para o povo judeu aqui, mas sabe por que Deus permite, irmãos, que a gente chegue nesse ponto, a ponto de não ter saída? Não é difícil de entender isso. Imagine você sendo lançado num poço, né? Você está lá no fundo do poço, literalmente. Você olha para o seu redor, você só vê parede de barro, né? Depois você olha para baixo, também tem barro ali, né? Aí o que você vai fazer? É olhar para cima. A ocasião vai te fazer olhar para cima. E é onde você vai ver uma luzinha, não no fim do túnel, mas no começo do poço. Uma luz brilhando onde dá a saída. É a mesma coisa, irmãos. Deus permite a gente ficar sem saída, porque muitas vezes a gente tem deixado de olhar para cima. A gente tem deixado de olhar para Deus, né? Então a gente precisa olhar para o Senhor, né? Não foi isso que aconteceu com Eliseu? Por que o Eliseu levantou os seus olhos e viu no monte carros e cavaleiros de fogo? Por que ele olhou para o monte, lá para o alto do monte? Porque ele estava cercado pelo exército sírio. Então, Deus permite que nós sejamos cercados, sem saída, para que nós olhemos mais para Ele. Porque muitas vezes nós estamos deixando de olhar para o Senhor. E isso é amor, amor de Deus. Deus está clamando, olhe para mim, busque em mim. O que eu tenho que fazer para você me buscar, para você olhar para mim? É te deixar sem saída? Então eu vou deixar sem saída. Percebe, irmãos? Deus faz tudo isso porque Ele nos ama.
Olha o que o salmista diz lá no Salmo 121, versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Percebeu? Ele estava precisando de socorro, por isso ele elevou os olhos para o monte. Não é? Agora, por que, que ele elevou os olhos para os montes? Porque eu creio, né, a Bíblia não diz, mas eu interpreto assim, que esse salmista estaria em Jerusalém, e em Jerusalém os montes estavam em volta de toda a cidade, né? Salmo 125, versículo 2, como estão os montes em volta de Jerusalém. Então, se o salmista está em Jerusalém e os montes em volta de Jerusalém, e ele está precisando de socorro, ele não tem para onde olhar. Para onde ele olhar, ele vai ver monte. Então, ele eleva os olhos para o monte, para cima do monte, né? E aí ele vê o socorro de Deus. Então, é por isso, irmãos, que muitas vezes Deus permite que a gente fique nessa situação, porque Ele nos ama, né? Então, meus irmãos, talvez Deus permitiu você ficar nessa situação também, né? Para você olhar para Ele, ou buscar mais o Senhor, né? Esther, por um momento, ela deixou de olhar para Deus, ela perdeu a confiança em Deus e deixou o medo tomar conta, entendeu? Então ela levou um puxão de orelha, né? E Deus chega para ela no medo, né? Falou, sabe, o Mardoqueu, você está com razão, nas minhas palavras, né? Você está com razão. Se eu vou entrar na presença do rei, eu não vou deixar o povo perecer de maneira nenhuma, o meu povo, da minha nação, não. Eu vou lá. Se eu morrer, simplesmente morri. Então, irmãos, o crente tem que ter essa confiança. Paulo diz isso, né? Para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Se a gente perecer nessa vida, meu irmão, a gente vai ter a vida eterna com Deus. Então a gente tem que ter essa alegria, né? Que mesmo se a gente perecer, a gente vai viver eternamente com o Senhor. Percebe o exemplo de João Batista também? João Batista não teve medo de entrar ali na presença da rainha e denunciar ela, falar, ó, você está tendo um adultério com Filipe, o irmão do rei, né? Você não pode fazer isso, você está adulterando, né? Você é esposa do Filipe, um negócio assim, né? Você está adulterando com o rei. E aí, irmãos, ele foi degolado. Por quê? Porque ele não temeu de confrontar um pecado ali no reinado. Então, aqui a Esther já foi diferente, né? Então, a Esther aqui, ela teve esse medo, né? E o medo, irmãos, ele nos impulsiona, então, a não olhar para Deus, né? A gente perder a fé, perder a confiança. Só que Deus age, então, com a dor, né? Para substituir o medo aí. Porque enquanto o medo tira os nossos olhos de Deus, a dor nos aproxima de Deus. Os judeus ali estavam com dor na alma, por causa da perseguição de Amã, sabendo que o fim deles estava próximo, né? Então aí eles buscaram em Deus, eles buscou o médico dos médicos, porque muitas vezes, irmãos, são poucas as pessoas, pouquíssimas, que fazem exame periódico, né? O exame de rotina, sem ter dor nenhuma, eu vou no médico perder meu tempo, a pessoa pensa isso, né? Mas muitas dores são evitadas, irmãos, por causa do exame periódico, exame preventivo. Então, a gente não tem que esperar a dor chegar, a dor na alma, para a gente clamar ao nosso Deus. A gente pode fazer o exame periódico, clamar a Deus antes da dor chegar, antes da aflição chegar. Mas, irmãos, se eu clamar a Deus antes da aflição chegar, eu não vou ser afligido? Vai ser afligido também. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições virão, só que tem aflições que são evitáveis. Basta a gente orar, buscar em Deus. Então, dá para evitar muitas aflições, né? O povo de Israel lá no Egito é um exemplo, né? O povo, eles estavam acomodados ali no Egito. Eles eram afligidos por Faraó e eles estavam acomodados, né? Afinal, no Egito tinha comida, né? O povo estava igual a mulher de bandido, irmãos. Né? Apanhava, mas não denunciava, não fazia um boletim de ocorrência. E aí, quando não suporta mais de tanto apanhar, ela vai fazer um boletim, o delegado pergunta, quanto tempo faz que a senhora apanha desse jeito? Ah, seu delegado, já é desde quando eu casei. Mas minha senhora, por que só agora a senhora vem fazer o boletim de ocorrência? Não, é que ele me batia, mas ele nunca deixou faltar nada em casa, né? Percebe, irmãos? O povo de Israel estava assim no Egito. Então Deus permitiu o Faraó apertar.
foi afligindo cada vez mais. É como se Deus colocasse o povo numa morsa e fosse apertando, apertando, até o povo não aguentar mais. Tudo isso para o povo olhar para Deus. Clama a mim e responder-te. O que eu tenho que fazer para você clamar a mim? É te afligir mais? Então vou permitir Faraó te afligir até você clamar para mim. E aí o povo clamou, Deus ouviu e libertou o povo. Mas precisava chegar nesse ponto, irmãos. O povo não poderia clamar antes da aflição, de tanta aflição. Então, irmãos, fica essa lição para nós. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, tem até um ditado que diz, né, que prevenir é melhor do que remediar, né? Então a prevenção é o melhor remédio. Aí, irmãos, por fim, né, vamos chegar no final para a gente não acontecer igual na lição passada, né, a gente ficar no meio do caminho, né. Aí no tópico 3, então, né, vai dizer que o nosso fundamento é Cristo, né, e que o alvo principal do diabo é a família, né, é a família. Por que, irmãos, que o fundamento é Cristo? Porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz isso, né, que o nosso fundamento é Cristo. E agora, por que o diabo vai destruir a família? Porque imagina uma casa, irmãos, construída sobre um alicerce, e tem as colunas e tem a parede, né? Se alguém for derrubar essa casa, for implodir a casa, a pessoa não vai pôr dinamite no alicerce, porque ela não vai conseguir explodir o alicerce, né? Então o que ela vai fazer? Ela coloca no pezinho da coluna, não é isso que os engenheiros fazem? E aí explodem a coluna e vem tudo abaixo. Coluna, parede e o alicerce fica intacto. Então, irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa. Cristo é o fundamento, a família é a coluna e as paredes da casa é a igreja. Então o inimigo, para afetar a igreja, ele vai destruir a família. Para afetar a vida espiritual, ele vai afligir a família. Não é? Porque destruindo a família, vai afligir a igreja, porque a igreja é formada por famílias. Né? Então por isso que a gente tem que ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Casa edificada sobre a rocha é a obediência à palavra de Deus, aquele que ouve e pratica. Né? Pode bater rios, ventos, chuvas, pode vir os amãs que forem com as suas fúrias, que a casa não vai cair porque está edificada sobre a rocha. A pessoa que ouve e obedece à palavra de Deus. Agora, se o Amã não tivesse com a casa edificada sobre a rocha, nem a Esther estaria sobre a areia. Aí com certeza todos eles pereceriam, né, irmãos? Amém, meus irmãos? Eu espero ter sido claro. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Eu estou com poucos inscritos aí, porque faz pouco tempo que Deus colocou essa obra no meu coração, de estar compartilhando com os irmãos essas pré-aulas da escola dominical, e tem sido uma bênção, mas eu creio que Deus vai abençoar. Não que o meu propósito seja receber joinha, like, essas coisas. Não, irmãos, não é isso. O propósito maior é você ser alimentado da palavra de Deus. Lembra? Deus me alimenta, eu não quero ser egoísta, eu quero compartilhar com você o pão, o peixe, entendeu? E você também, se puder, compartilhe com a multidão também, igual aquele menininho com 5 pães e 2 peixinhos, né? Alimentou a multidão porque Jesus multiplicou. Então compartilhe esse pão, esse peixe que você acabou de se alimentar com as demais pessoas, tá bom? E se você sentir no coração de dar um joinha e se inscrever no canal, amém, tá bom? Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima lição.